Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Vitor. Eu espero que os irmãos não reparem o local onde a gente está e o barulho, né? Que toda hora passa um carro aqui na rua, tá? Então vou tentar ser o mais breve possível e também não repare que eu tô com um negócio no olho aqui, né? Não é conjuntivite, mas meu olho está um pouco inchado. Amém, irmãos? Irmãos, hoje nós vamos falar uma introdução sobre o dízimo, né? E por que eu vou falar sobre esse tema? Não fico por aí pedindo dízimo, tá bom? Só que devido a muitos pseudos ensinadores, pseudos mestres, né? Que se dizem mestre, pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre o assunto, eu vejo muito essas pessoas ensinando, até brigando ou discutindo sobre a questão do dízimo, tá? Então, esse aqui não vai ser um ensinamento totalmente completo, mas uma introdução para a gente entender sobre esse assunto, tá bom? Então, eu, no meu caso, sou o pastor Vitor, estudei teologia há mais de 4 anos e eu tive que um preparo, né, mínimo, vamos dizer assim, para estar falando sobre as coisas. Mas hoje as pessoas vão na internet, elas sem conhecimento nenhum começam a ensinar sobre algum assunto. E o pior é que outras pessoas que ouvem essas pessoas, eles não têm uma base, eles não têm, como que eu vou dizer, uma consciência que essas pessoas não têm entendimento nem para elas mesmas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9. Eu acho que Malaquias, né? 3:8 o povo já está fatigado. Então vamos começar contextualizando sobre a questão do dízimo. Novamente, eu peço perdão, a gente está na beira da rua, né? A hora e outra vocês vão estar escutando um vizinho, um carro passar, e eu espero que os irmãos entendam, amém? Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9, tá ok? Vai dizer o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com toda a tua primícia, de toda a tua renda, né? As primícias, né? O dízimo. Aí a promessa é logo embaixo. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aí tem uma demonstração, né? Filho meu, não rejeite, os irmãos depois vão estar lendo aí, mas é bem introdutório. Então, o que acontece aqui é que eu escuto muitos irmãos, muitos cristãos, né, dizendo que não é para dizimar, porque isso era questão da lei, e com a graça Jesus Cristo veio e tal, e bibibi, nananã, né? E primeiro ponto aqui que eu quero falar é sobre o dízimo do judeu, tá? O judeu dá o dízimo diferente de nós, que só damos 10% e quando damos, tá? O dízimo do judeu era um dízimo de 30%, sem contar o dízimo do ano e o dízimo de 7 anos. Então são coisas que a gente nem vai comentar aqui, mas é só para deixar introdutoriamente, né, que o dízimo que a gente dá hoje é literalmente quase que uma barganha, né, que a gente dá 10%, como Provérbios aqui 3:9 está falando. Então vamos na linha de raciocínio dessas pessoas que dizem que o dízimo é a questão do Velho Testamento. Tá? E é muito simples a gente de quebrar e refutar esse tipo de pensamento devido ao Mateus capítulo de número 4. Tá? O que Mateus 4 tem a ver com o dízimo? Tem tudo a ver com o dízimo. Mateus, capítulo de número... Eu não vou ler porque vai ficar muito extenso, mas eu vou deixar aí para vocês. Jesus está sendo tentado por Satanás no deserto. E o diabo, né, diz para que ele pulasse, que Deus o seguraria. E Deus repreende o diabo e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Para quem não conhece a Bíblia, como eu disse, para quem não está preparado, não estudou, não tem um preparo mínimo, vai achar que aquilo é novo, né? Jesus está falando: não tentarás o Senhor teu Deus.
Irmão, você sabe de onde Jesus tirou isso? Deuteronômio do seu capítulo de número 8. Tá? Então não estou querendo dizer que nós vamos guardar toda a lei, não é sobre isso. Estou falando de dízimo, fidelidade. Mas nesse caso aqui, Jesus está usando a lei. Tá? Deuteronômio 8. Se vocês quiserem estar lendo lá. Então algumas pessoas sem entendimento vão dizer que o dízimo acabou. Que não precisa se dar mais dízimo. Só que quando nós vamos na igreja, a gente temos luz, copo, gás, a gente temos as despesas, microfone que você usa, coisas que quando quebram tem que comprar, e adivinha com que dinheiro se compra isso? Com o dízimo da igreja, né? Pastores que têm que trabalhar porque irmãos infiéis que não pagam o dízimo, né? Que dizem que tem que dar o dízimo para o mendigo, tem que dar o dízimo, ou seja, para o ímpio lá fora. Aí o justo dentro da casa de Deus padece necessidade, né? Olha que justiça maravilhosa, né? Aqui esses irmãos estão pregando para a gente fazer. Então, isso é só uma introdução sobre o dízimo, não é um ensinamento completo. É só para despertar a consciência de algumas pessoas, né? Teve pessoas que chegou aqui na igreja pedindo dinheiro para sua família, né? Estavam num estado crítico. Graças a Deus a igreja tinha alguma coisa para ajudar. E se não tivesse, a culpa era sua. Exatamente, que não paga o dízimo e ensina as pessoas a não pagar o dízimo. Quando um crente, um presbítero, um pastor, ele tem que caçar, ele tem que ir atrás de um serviço CLT, a culpa é sua. Sim, meu irmão, você é o culpado de você colocar o seu irmão que era para viver daquela obra lá fora. Ah, pastor, mas o dízimo era por levita. Porque naquela época o sacerdócio... Então deixa eu te perguntar, o que nós fazemos hoje dentro da casa do Senhor? Pastores, presbítero, porventura não é o sacerdócio? A ministração, o cuidado do templo, e nós não seríamos levitas no dia de hoje? É claro que estou conjecturando. Então essas pessoas, elas têm todas as respostas na língua, né? Só falta a lealdade e o conhecimento. Quando eu tenho lealdade, quando eu sou fiel a Deus, eu não preciso de muito ensinamento para saber que se eu congrego em um lugar, aquele lugar tem despesa. Se eu estou com meus irmãos que fazem a obra, se dedicam a vida para aquilo dali, eu logo entendo que eles não vão ter todo o tempo do mundo para trabalhar numa empresa CLT. Aí eu, com a minha justiça própria, vou lá pegar o dízimo e dar para o mendigo. Como que é? Como que fica isso? Aí Jesus usa a lei para combater Satanás no deserto, porque Paulo fala, toda a palavra de Deus é boa para redarguir, para ensinar. Essas pessoas, elas querem anular todo o Velho Testamento, não sabendo interpretar nem o que estão falando e ensinando. Então isso é só uma introdução sobre o dízimo, para dizer que você que não paga o dízimo, você é infiel. Tá? Ah, eu não vou falar que você vai para o inferno, que você vai perder a sua salvação, porque salvação é graça. Mas eu vou dizer que você, meu irmão, você, minha irmã, é infiel. Primeiro a Deus, Provérbios 3, Malaquias 2,8, Deuteronômio 28. Enfim, a gente não vai ter fim se a gente começar daí para lá, né? Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Cuidado com as pessoas que vocês estão seguindo. A pessoa não é pastor, não se formou, não estudou, não entende o que está falando, está ensinando. Pessoas que saem da igreja com as suas doutrinas, com os seus ensinamentos, querem ensinar outras pessoas a sair da igreja. As coisas não funcionam assim. Romanos, capítulo de número 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades, que são pastores, presbíteros, advogado, juízes, pessoas que saíram da igreja em rebeldia, pessoas que não pagam dízimo, pessoas que não obedecem à autoridade, não obedecem pastores, não têm autoridade para estar ensinando nada. Elas não são nada para estar ensinando nada.
E quando eu estou dizendo aqui, não estou falando cargo, tamanho, estou falando de autoridade, autorização. Tá? Pessoas saem em rebeldia e ensinam outras pessoas a serem rebeldes. Esse é o ensinamento que eu tenho para dar a vocês. Tá? É só uma introdução sobre o dízimo, nós vamos falar disso mais para frente. Eu quero deixar só isso na sua consciência. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é Novo Testamento, é Velho. Jesus combateu Satanás no deserto com a lei. Lei essa que as pessoas estão querendo excluir de toda a Bíblia, não entendendo o que foi mudado da lei, querendo tirar os princípios da palavra. Quando Jesus Cristo veio, sim, houve algumas atualizações, mas não anulou todas as palavras que ele deixou para a gente mesmo no Velho Testamento. Eu sou o pastor Vitor, até a próxima. Eu quero deixar isso na tábua do seu coração para a gente concluir esse assunto depois. Tchau, tchau.